Jung, in the Metaverse. Um podcast de João Carlos Major. Neste primeiro podcast e sobre a grelha de leitura de Carl Jung, apresentarei os pressupostos que me guiam na compreensão da realidade. E procurarei responder, ou começar a responder à pergunta: por que as pessoas parecem viver em diferentes mundos, mesmo quando estão próximas entre si? No prolongamento da linha socrática do conhece-te a ti mesmo, Jung indicou a possibilidade da existência de um ser humano inteiro, o anthropos, por intermédio de uma possível união do consciente e do inconsciente. Apesar dessa postulada totalização da psique humana ser o fruto de um processo natural, instintivo, haveria também a possibilidade de ser cognitivamente ou conscientemente mediado, acelerando o próprio processo que de si é natural. A esse processo, Jung chamou de individuação, o modo que nos leva a ser o que verdadeiramente somos. Trata-se de um verdadeiro mecanismo de desenvolvimento, isto é, o desenvolver ou desembrulhar das nossas capacidades inatas, inconscientes, de um modo, na medida do possível, consciente, no mundo em que nos encontramos, mundo interno e externo. O fruto deste processo de totalização psicológica, Jung rotulou de si mesmo, do alemão Selbst. O psiquiatra inglês Michael Fordham mostrou que este conceito poderia ser alargado de modo a reconhecermos as crianças pequenas como si mesmos originais. Este integrado original compreende a unidade psicossomática da criança, a sua identidade original. Através de uma série de encontros com o meio ambiente, iniciados quer a partir de dentro, quer a partir de fora, chamados por Fordham de desintegrações, o indivíduo gradualmente desenvolve uma história de experiências que, em sucessivas reintegrações, reconstroem, através do tempo, um si mesmo único. Esta é uma visão fenomenológica e relacional do inconsciente como um instigador ativo, bem como recebedor de experiência, que liga a experiência biológica à psicológica. O processo de individuação ocorrerá através das adaptações dinâmicas que o si mesmo faz às suas próprias atividades, quer a partir de dentro de si próprio, como a partir do meio ambiente. O modelo de Fordham descreve como o si mesmo se desintegra através do contacto com o meio e, subsequentemente, reintegra a experiência através do sono, reflexão ou outras formas de digestão mental para se desenvolver e crescer. Mais concretamente, uma parte do si mesmo da criança é energizado a partir de dentro para encontrar uma situação externa. Talvez por uma questão de fome. A criança chora. Ou porque o cuidador se aproximou dela. A mãe sorri e fala com a criança. Este tipo de interação, que na fase inicial começa principalmente entre a mãe e a criança ou outros cuidadores importantes, está imbuído de uma série de experiências qualitativas. Pode haver uma boa nutrição, com uma mãe compassiva ou atenta, ou uma que provoca perturbação, ou em que a mãe pode ter estado emocionalmente ausente. A qualidade da experiência é reintegrada no si mesmo, com as modificações resultantes na estrutura e repertório do si mesmo. Com efeito, no início das nossas vidas, nada mais somos que uma indiferenciação somotopsíquica, os fiéis depositários do etograma da nossa espécie, ou seja, o conjunto das codificações somáticas ou genéticas que faz com que pertençamos à nossa espécie e a nenhuma outra, sendo a psique consciente apenas uma potencialidade. Aos poucos, vemos que dos embates com a realidade vai surgindo um eu, de início rudimentar. Esse eu, ou ego, possibilita que uma criança sinta que algo nela deseja alguma coisa e a faz dizer, na terceira pessoa, o Joãozinho quer a bola. Ainda não verbaliza que ela quer ou eu quero a bola. Ainda não existe um eu definido. Esse eu vai emergindo aos poucos desse confronto com a realidade interna, a dos outros e a das coisas envolventes. Podemos perceber o eu consciente como uma espécie de emanação ou desintegrado de uma totalidade original.
Ou seja, quando ainda somos essa indiferenciação somatopsíquica, uma unidade ou mónada inconsciente, dela começa a destacar-se um braço, um tentáculo que vai sondando o exterior, tocando e experienciando a realidade envolvente. Sem esse instrumento de conhecimento, ficaríamos aprisionados no interior que em quase nada se destaca dos outros elementos da nossa espécie, isto é, o inconsciente coletivo. O ego é, pois, esse braço ou tentáculo que sai da indiferenciação psicossomática e vai ao mundo, entendido este como um espaço a descobrir e a colonizar, um metaverso que tem de ser compreendido, porque o indivíduo como um todo nele tem que sobreviver. E para isso, o inconsciente precisa ser informado do que está lá fora. É essa troca de informações entre o consciente e o inconsciente podemos chamar de si mesmo, fruto, portanto, do embate entre o mundo interno e o externo. De acordo com Jung, o si mesmo, e passo a citar, pode ser caracterizado como uma espécie de compensação do conflito entre o interior e o exterior. Esta formulação não seria má, dado que o si mesmo tem o caráter de algo que é um resultado, uma finalidade atingida pouco a pouco e através de muitos esforços. Assim, pois, representa a meta da vida, sendo a expressão plena dessa combinação do destino a que damos o nome de indivíduo. Não só do indivíduo singular, mas de um grupo, em que um completa o outro, perfazendo a imagem plena. Fim de citação. O que isto significa? Que o si mesmo não existe em si, sendo antes uma realidade relacional, isto é, o nome que damos à relação do inconsciente com o ego, ou eu consciente, e das incursões deste no metaverso da realidade exterior, pelo motivo óbvio da necessidade de adaptação e sobrevivência nessa mesma realidade. De facto, a realidade exterior apresenta-se como um metaverso para o inconsciente. Ele se apresenta como um universo virtual, persistente, síncrono e de baixa latência, onde os inconscientes interagem entre si em estado de vigília por meio de avatares, os seus egos e respectivas personas. Eis o mundo que existe para além do inconsciente, dessa mónada originária, quebrada apenas por canais de contacto, em que o ego se apresenta como um dos principais. Encontramos um paralelo deste tema nas ideias dos biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela e seus conceitos de autopoiesis e acopulamento estrutural. Autopoiese ou autopoiesis, do grego auto, próprio, e poiesis, criação, é um termo cunhado na década de 1970 por estes biólogos para designar a capacidade dos seres vivos de se produzirem a si próprios. Segundo esta teoria, um ser vivo é um sistema autopoético, ou seja, é caracterizado como uma rede fechada de processos moleculares em que as moléculas produzidas geram com as suas interações a mesma rede de moléculas que as produziu. A conservação da autopoiese e da adaptação de um ser vivo ao seu meio são condições sistémicas para a vida. Portanto, um sistema vivo, como um sistema autónomo, está constantemente a autoproduzir-se, autorregulando-se e sempre mantendo interações com o meio, onde este apenas desencadeia no ser vivo mudanças determinadas em sua própria estrutura, e não por um agente externo. Assim, os seres vivos são estruturalmente determinados, isto é, percebem o mundo segundo a sua estrutura. A percepção de um sistema vivo, num dado momento, depende de sua estrutura nesse preciso momento. O que vem de fora apenas perturba, isto é, desencadeia potencialidades que já estão determinadas na estrutura do sistema que percebe. O que Maturana e Varela evidenciaram foi que os seres vivos não são agregados de partes isoladas. São antes padrões de interrelacionamentos entre essas mesmas partes, padrões dinamicamente renováveis, e que a realidade não entra em nós de fora para dentro, pela visão e demais sentidos. Ela pode, no máximo,
estimular uma reorganização, acoplamento estrutural, desse padrão de interrelacionamentos, a partir de um processo interno, autónomo. Assim, para todo e qualquer ser vivo, não existe um mundo em si. Cada um cria o seu próprio mundo. E esse mundo é criado e renovado a partir daquilo que o ser é até aquele instante. Trata-se da chamada clausura operacional. O sistema nervoso funciona como um sistema operacionalmente fechado, determinado pela sua estrutura, sem entradas ou saídas. É um sistema autónomo. A coerência é interna. Os resultados das operações do sistema são as suas próprias operações. É este processo que constitui um mundo, brings forth, enacts, faz nascer, dá à luz o mundo das experiências de cada um. Assim, à pergunta: por que as pessoas parecem viver em diferentes mundos, mesmo quando estão próximas entre si, deveremos responder que o fenómeno da comunicação depende não do que é transmitido, mas do que acontece com a pessoa que recebe a mensagem. É por isso que tudo o que é dito por um observador e, em última análise, pode não ter nada a ver com uma suposta realidade externa. Jung, in the Metaverse. Um podcast de João Carlos Major.